A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 10. As duas trombetas de prata. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Faze-te duas trombetas de prata, de obra batida as farás, porque elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Versículo 3. E quando as tocarem, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Versículo 4. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Versículo 5. Quando, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Versículo 6. Mas, quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Versículo 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Versículo 8. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Versículo 9. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas, sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. Versículo 11. E aconteceu, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. Versículo 12. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, no deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Versículo 13. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor. Pela mão de Moisés. Versículo 14. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Versículo 15. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. Versículo 16. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon,
Eliabe, filho de Elon. Versículo 17. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Versículo 18. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Versículo 19. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Versículo 20. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 21. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto este vinham. Versículo 22. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elissama, filho de Amiúde. Versículo 23. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 24. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Versículo 25. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. Versículo 26. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 27. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Versículo 28. Estas eram as jornadas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Versículo 29. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Versículo 30. Porém ele lhe disse: Não irei. Antes irei à minha terra, à minha parentela. Versículo 31. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. Versículo 32. E será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca e a aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Versículo 34. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Versículo 35. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. Versículo 36. E pousando ela, dizia:
Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel.